Quando a gente fala de posicionamento no digital, de produção de conteúdo, sempre existe muita polêmica em relação ao que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. De algumas pessoas falando que a gente precisa seguir, assim, um passo a passo super engessado, mas ao mesmo tempo de outras pessoas falando que, cara, tá tudo bem, você pode fazer o que você quiser e tudo mais. Eu já fui um pouco mais voltada pra essa segunda opção, do tipo, não, tá tudo certo, a gente consegue organizar, a gente consegue e tudo, mas a verdade é que a gente consegue sim fazer com que o seu posicionamento no digital e os seus conteúdos reflitam quem você é de uma forma sustentável, sem que você precise perder a cabeça pra fazer isso. Mas ao mesmo tempo, não existe milagre. Então a gente precisa também seguir algumas coisas, a gente precisa seguir algumas diretrizes, eu vou usar esse termo aqui, pra que a gente consiga ter um posicionamento legal e pra que você consiga ter resultado. Porque o grande objetivo das estratégias de conteúdo, das estratégias de marketing, é te trazer resultado por aquele esforço e por aquele investimento que você tá fazendo. Seja esse investimento dinheiro, seja esse investimento energia, seja esse investimento, enfim, seu tempo ali, né? Então, eu acredito nesse equilíbrio. Eu não sei se vocês já viram aquela trend que tá presente no Instagram, assim, eu era aí a sua profissão legal, mas agora eu digo coisas como. Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho mais disso, né? Eu era uma estrategista de comunicação legal e agora eu digo coisas como. Vou trazer as coisas aqui pra vocês, vou explicar cada passinho pra que a gente consiga entender realmente por que eu acredito que você precisa saber essas coisas, por mais que eu quero que você tenha um posicionamento o mais leve possível, tá? Mas antes de eu trazer um pouco mais desse conteúdo, eu vou te pedir pra se inscrever aqui no nosso canal. A gente tá aqui toda quinta-feira falando sobre posicionamento profissional sustentável, que seja legal, que seja gostoso pra você, mas também pras pessoas que estão te assistindo. Então, toda quinta-feira tem vídeo novo, se inscreve aqui no canal, se por acaso você se interessa sobre isso, e deixa sua curtidinha aqui no vídeo pra gente ficar feliz, tá bom? Então, primeiro ponto, eu era uma estrategista de marketing legal. Mas eu preciso te dizer que ninguém tá te obrigando a ter um posicionamento profissional no digital. Ninguém tá te obrigando a estar no digital. Mas se você quiser que o seu negócio cresça, você deveria. Por que eu digo isso? Porque eu sempre recebo várias questões, assim, né? Sempre escuto muita gente falar: ai, que saco, estamos na era em que a gente precisa, além de ser muito bom no que a gente faz, produzir conteúdo. E sim, é um saco, porque seria muito mais legal se todo mundo conhecesse o que a gente faz simplesmente pelo nosso esforço. Mas a gente sabe que não é assim. E não é assim porque hoje não é assim. Não é assim porque nunca foi assim. A gente sempre precisou, de alguma forma, saber se vender. No sentido de, cara, fazer com que as pessoas saibam quem você é, fazer com que as pessoas saibam que você é bom naquilo que você faz. Fazer com que as pessoas saibam que você oferece aquilo, né? Porque não tem como alguém chegar até você se a pessoa nem conhece você, nem sabe que você tá oferecendo aquela solução. Então, hoje, a gente tem sim as redes sociais, considerando que o pessoal, o brasileiro, né, passa muito tempo no digital e muito tempo, inclusive, dentro das redes sociais, né? Muito tempo na internet, navegando, trabalhando, mas também muito tempo exclusivamente dedicado às redes sociais. Então, você não precisa estar ali. Mas, se você quiser aproveitar essa oportunidade, que é de graça, de você estar ali mostrando seu trabalho, aí sim a gente pode começar a conversar e a gente pode começar a pensar nesse espaço como uma forma estratégica. O digital, ele não precisa fazer com que você seja um influencer se você não quiser. Você pode ser, mas você não precisa necessariamente colocar tudo de si ali, mostrar cada segundo da sua vida. Você simplesmente precisa entender como ter o seu espaço ali. Como que faz sentido pra você estar ali? A gente tem várias pesquisas, inclusive pesquisas do Google, que mostram que hoje a pessoa, antes dela realizar uma compra, realizar um agendamento, ela procura em vários canais, inclusive no Google e nas redes sociais. Então a gente precisa ter isso em conta. Você não precisa ter um posicionamento. Você não precisa, né? Se alguém te diz, nossa, você precisa, não, você não precisa. Mas se você quiser crescer da forma mais estratégica possível hoje, aí sim a gente precisa começar a falar sobre essa constância e sobre esse seu posicionamento profissional no digital. De novo, não precisa tomar conta da sua vida inteira, mas também a gente precisa pensar isso de forma estratégica. Fez sentido? O segundo ponto que eu queria trazer pra vocês é que durante um processo de, por exemplo, mentoria, de acompanhamento, de estratégia de conteúdo, a gente e os outros profissionais, eles vão te acompanhar, né? Claro, o ideal e a forma como a gente trabalha aqui é se, por exemplo, você tá numa mentoria, a gente vai te mentorar, a gente vai estar do seu lado. Se você tá no PED, que é o nosso programa de estratégia digital, a gente tem contato pelo WhatsApp e pelas mentorias ao vivo, mas a gente tá ali, a gente tá com você. Só que o trabalho, ele não vem só da gente. Mesmo se você tá contratando alguém pra fazer, por exemplo, o seu social media, mesmo se você tá contratando alguém pra fazer gestão de tráfego pago, aqui a gente faz a gestão de tráfego pago também, mas a gente precisa entender quem é a sua persona, quem é o seu público, a gente precisa de criativos, a gente precisa que você se envolva no processo. Então, se o seu posicionamento é seu, você precisa estar no processo, você precisa estar prestando atenção em quem são as pessoas que estão ali, em quem são as pessoas que você quer atingir, em quais são as dúvidas que o pessoal tá trazendo pra você no seu consultório, nas suas sessões, enfim, se você presta um serviço específico, quais são as
dúvidas que o pessoal traz, o que mais agrega valor na vida deles que você faz. Então essa conversa a gente precisa ter. A gente precisa estar juntos, desenvolvendo juntos a sua estratégia. Porque eu não acredito, e eu sei que vários outros profissionais da minha área também não acreditam, que simplesmente o profissional de marketing vai chegar ali, vai te trazer uma mentoria, vai te trazer um acompanhamento como no PED, por exemplo, vai fazer sua gestão de tráfego e vai simplesmente resolver tudo pra você. Vocês precisam continuar, conversar juntos, porque essa constância depende de você. O posicionamento, a forma como a gente vai falar depende de você. Então a gente precisa desenvolver isso juntos, tá? Então não existe milagre, você precisa se envolver no seu processo de posicionamento no digital. Mais ou menos, dependendo da sua vontade, dependendo do seu nicho, dependendo do que faz sentido pra você de novo. Que é algo que eu sempre vou defender. Não faz sentido você querer ser um influencer, ou, por exemplo, eu te dizer que você precisa ser um influencer, precisa colocar 20 stories por dia, se isso não faz sentido nem com você, nem com o seu público, sabe? Existem formas, mas a gente precisa de alguma forma ou de outra se envolver nesse processo. Outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, até, né, trazendo um pouco dessa linha, é que não existe uma única forma de você estar no digital. Então, não existe assim, nossa, se você for médico, você precisa fazer A, B e C nessa ordem, dentro dessa constância, e assim você realmente vai ter resultado. Existem metodologias, existem processos validados, existem sim coisas que faz sentido você fazer e que outros profissionais da sua área estão fazendo, que daí existem resultados. Mas você pode e deve adaptar aquilo à sua realidade. Adaptar quem você é, adaptar o que é possível pra você, adaptar ao que você tem mais habilidade. Por exemplo, existem pessoas que têm uma baita de uma habilidade com escrita de texto e que não faz sentido a gente simplesmente eliminar essa forma de se comunicar, esse talento, essa aptidão, só porque o Reels falado é o que tá performando melhor na rede social. Não quer dizer que a gente precisa ignorar o fato de que o Reels é muito bom pra alcance, mas quer dizer que a gente precisa abraçar também essa característica que é sua, que provavelmente os seus clientes, os seus pacientes, as pessoas que estão com você, que confiam em você e que contratam você, sabem, ou que deveriam saber, porque isso vai agregar um valor a elas. Então a gente não precisa pensar em estratégias assim, quadradas, engessadas, que você precisa fazer X, Y, Z pra ter resultado. A gente pode e deve adaptar a sua forma de pensar, a sua forma de conduzir os processos, a sua forma de fazer o que você faz pro digital. Considerando o que faz sentido pro marketing, mas também considerando o que faz sentido pra você. Outro ponto que eu gostaria de te dizer. Eu gostaria muito, assim, eu chegasse aqui e falasse, em 3 meses você vai ter todo o resultado do mundo, da sua vida. Mas não é assim. Muitas vezes, quando a gente tá no digital, quando a gente tá em tudo, assim, tá? Em produção de conteúdo, em posicionamento no digital, em campanhas também, campanhas de tráfego, não é no curto prazo que a gente vai conseguir os melhores resultados pra você. Infelizmente, não é. A gente precisa tanto de constância pra fazer com que o negócio funcione, e por isso que é tão importante que seja sustentável, e por isso que é tão importante que o posicionamento faça sentido com aquilo que você acredita. A gente vai voltando, né, nos tópicos. Mas a gente precisa muito de constância pra que as pessoas de fato lembrem de você, pra que as pessoas de fato comecem a confiar em você. É um processo. Assim como na carreira offline, a gente não pode chegar do nada querendo, né, ter toda a autoridade do mundo, se essa autoridade se constrói aos poucos, se constrói nos posicionamentos que você tem, se constrói na constância, na frequência com que a pessoa te vê, se constrói com a clareza de você falar sobre aquilo que você faz, sabe? Então isso a gente constrói sempre na constância. Não quer dizer que em 3 meses fazendo o esforço maior do mundo é normal você não ter resultado. Não é isso. Mas é normal a gente ter os maiores e melhores resultados ao longo do tempo. Esses dias na nossa comunidade no WhatsApp, teve uma pessoa que compartilhou que por mais que ela não seja a pessoa mais frequente do mundo, ela produz conteúdo há muitos anos. E aí ela compartilhou com a gente que ela tava muito feliz que essa constância, mesmo que não perfeita, hoje faz com que ela feche todas as turmas que ela abre. Então é um pouco disso, sabe? Esse é o exemplo. A gente precisa começar hoje, começar entendendo que é um caminho de longo prazo, porque é assim que a gente vai conseguir os resultados de verdade. E o último ponto que eu queria trazer pra você aqui é que o feed bonito, ter um feed assim maravilhoso, super bem estruturado, assim, com vários designs super complexos, é bem legal. Mas isso não é determinante pro seu conteúdo realmente ser bom. Hoje, a estética, ela vale menos do que o valor do conteúdo que você entrega. Mas isso também não quer dizer que você pode simplesmente ignorar a estética. Então a gente precisa ter um equilíbrio. O ideal é que você tenha, por exemplo, a sua identidade visual, a sua forma visual de se expressar, e também tenha a sua estratégia de conteúdo, que é a coerência do conteúdo, é entender com quem que você tá falando, é entender quais são os seus temas principais, quais são os formatos que você vai trazer. E aí quando você consegue equilibrar esses dois, é o mundo perfeito. Mas não considera só que aquele feed vitrine, com aquele monte de post bonito, mas que não fala nada, vai te dar resultado. E não considera também que se você fizer tudo assim de uma forma meio desleixada, você vai ter os melhores resultados possíveis, tá? Não precisa ser complexo, mas precisa ser bem feito. Não precisa ser assim a coisa mais artística do mundo, mas precisa fazer sentido com aquilo que você tá se propondo a fazer, tá? Então não dá pra fazer uma coisa mal feita, mas também a gente não pode achar que só de beleza seu feed vai sobreviver. Depois disso tudo, eu espero que você tenha tido alguns insights a respeito disso, né? A respeito do posicionamento no digital, a respeito de estar no digital e a respeito do que a gente realmente precisa
fazer pra ter resultado aqui? Eu sei que não é fácil, né? Eu sei que não é simples, mas vale muito a pena se você quer realmente levar aquilo que você sabe, levar aquilo que você entrega pra mais pessoas. Pensa que é um processo, é uma maratona, né? Ai, aquelas coisas bem clichês. Mas de fato é uma maratona. Você precisa estar ali constantemente produzindo conteúdo. Mas você não precisa estar esgotado durante esse processo. Considere essas coisas que eu te falei. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E lembra que toda quinta-feira a gente tem vídeo novo aqui. É só se inscrever no canal pra receber as notificações. Um beijo e até a próxima.